A notícia no Brasil e no mundo hoje é sobre vacina. Eu estava falando com o Senhor, disse: o que eu vou falar, né? Deus falou: fala sobre vacina. Eu falei: não vou falar sobre Covid. E Deus foi me dando algumas coisas. Isso de vez em quando acontece. Eu pego um texto e o Senhor vai clareando. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi 7 vacinas que todo cristão precisa tomar. Quando nós falamos de vacina, nós falamos de cura de alguma enfermidade que nós estamos passando, sim ou não? Normalmente a vacina é algo que você recebe para que você não venha adquirir aquele vírus, aquela enfermidade, assim sucessivamente. Mas quando nós tomamos uma vacina, teoricamente nós estamos imunes a esse tipo de situação, sim ou não? É claro que quando uma criança nasce, logo nos primeiros meses, até uma determinada idade, se eu não me engano até uns 15 anos, ela tem uma série de vacinas para tomar. Assim são os animais, assim é o ser humano de modo geral, e no mundo espiritual não é diferente, amado. Cada dia que nós recebemos a palavra do Senhor, cada dia que nós somos ministrados, nós somos vacinados. Talvez eu não precisaria hoje falar de vacina. Talvez eu não precisaria falar de atitudes que nós deveríamos tomar para que tenha uma vida, realmente diante de Deus como deve ser feito. Porque a palavra de modo geral já fala isso. Mas quando nós sinalizamos, quando nós apontamos, quando nós mostramos algo, é como se isso adentrasse ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, e a gente então passa a entender determinada situação. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, ou seja, zelando das coisas do Senhor, Paulo disse assim: não sejais remisso, ou seja, não sejais lento, não sejais vagaroso, porque às vezes nós somos lentos conosco mesmo. Às vezes o cuidado que nós devemos ter, daquilo que nós vamos comer, daquilo que nós vamos beber. Às vezes o cuidado que nós devemos ter, como hoje se ensina tanto, lavar as mãos, né? Hoje por conta do Covid. Mas os nossos pais sempre nos ensinou que nós deveríamos lavar as mãos para comer, antes quando fosse pegar alguma fruta, higienizar, mas ao tempo a gente passa a esquecer. A palavra de Deus diz, amado, que nós devemos ter zelo e não ser remisso, ou seja, não ser lento, não ser vagaroso e não deixar para trás toda vez que você conversar com alguém, saiba que você recebe o Espírito que está com aquela pessoa. Como assim, pastor? O Espírito vem de mim? Não, o estado de espírito da pessoa. Quando eu converso com alguém, eu consigo perceber o estado de espírito que aquela pessoa está: preocupada, angustiada, perturbada, endemoniada. Sim ou não? Você também não consegue perceber? Mas se nós não tivermos, se no nosso zelo da palavra, e enquanto você está ministrando, ou está sendo, ou num bate-papo com aquela pessoa, se no espírito você começar a repreender, se no espírito você começar a cancelar aquele espírito que está atuando, você simplesmente passa a ficar angustiado por isso. Tem gente que ao conversar com determinadas pessoas que estão muito perturbadas, angustiadas, elas saem dali angustiadas também. Mas ela não estava até determinado momento. Mas é o espírito que está na pessoa que passou para ela. Não é isso. É o estado que a pessoa se encontra. Não vai longe. Quer ver uma coisa básica? Você está assistindo um filme de romance, ou de guerra, ou alguma coisa do tipo. Dependendo da cena, te faz chorar. Mas o problema não é seu, você não conhece aquela pessoa, você não sabe se aquilo é real, com certeza não é, porque é um filme, uma novela, mas você se sensibiliza, porque o estado de espírito que aquela pessoa está passando, a mensagem que ela está te enviando, você recebe, sim ou não? Essa semana assistindo a novela Gênesis, se você não estiver assistindo, assista, que é uma bênção. Esse louvor que nós cantamos aqui, Jardim da Inocência, eu não consegui conter as lágrimas quando Adão começa a cantar.
A letra dessa música diz o seguinte, que ele trocou a comunhão simplesmente por um ato de curiosidade ou de prazer de comer do fruto do qual o Senhor disse que não era para fazer. Quantas vezes nós trocamos o jardim da inocência, nós trocamos a comunhão com o Senhor por causa de amigos, por causa de pessoas, por causa de coisas. Sabe, querido, Paulo ali fala disso, não seja remisso no zelo, seja zeloso com as coisas do Senhor na tua vida, e com certeza você terá a principal vacina, a vacina da presença do Espírito Santo. Sabe, toda vez que você está insatisfeito, isso gera uma insatisfação crônica. Deus não avalia, na verdade, a nossa obra pelo começo, e sim pelo final de como você vai terminá-la. Tem gente que começa muito bem e fala, nossa, Deus está se agradando do que eu estou fazendo, porque Paulo diz que eu tenho que ser zeloso, eu estou sendo zeloso. Ser zeloso, amado, não é como você começa, é como você termina. Porque em tudo na vida você começa para o norte e pode terminar no sul, ou ao contrário. Se você fechar os teus olhos hoje e disser assim, Deus, me revela, sabe, coloca no meu coração como tem sido a minha vida cristã, como que eu iniciei a minha vida cristã. Talvez você orava mais, talvez você jejuava mais, talvez você lia mais a palavra, talvez você era mais frequente nos cultos. Hoje tudo é motivo para talvez te afastar. Então o que o Senhor avalia não é o que inicia, mas é o final de como você entrega. Porque se nós olharmos um bolo quando está sendo feito, principalmente quem tem, sei lá, tem gente que tem nojo de ovo, aquele monte de ovo quebrado, mexido, misturado com açúcar e um monte de coisa, para nossa, essa meleca não vai dar em nada. Mas no final te entrega um bolo talvez muito bem decorado e de um sabor perfeito. Mas não é o começo, é o final. Repita comigo: o Senhor, Ele olha a obra que eu tenho feito, não pelo meu começo, mas como eu estou terminando. Ah, pastor, mas aí fica difícil, porque se eu viver 100 anos, como que eu vou fazer? Então eu vou fazer agora no começo mais ou menos, no meio eu melhoro um pouquinho, lá no final, perto da minha vida, antes de morrer, eu vou fazer uma coisa melhor. Essa é a imaginação do ser humano, mas não é isso que Deus está dizendo. Todo dia, a Bíblia é muito clara, todo dia quando nós vamos dormir, a palavra de Deus diz, não permita que o pecado passe pela tua cabeça. Traduzindo isso, não permita que o pecado durma contigo, confesse, não permita que as coisas erradas, as coisas que você não tratou com zelo, aquilo que você foi remisso, sabe, entrega ao Senhor. Senhor, eu falei hoje no dia, eu gostaria de iniciar o meu dia amanhã tão somente justo como eu sempre fui. Você não vai deixar de ser justo se você não orar e você não confessar, mas se você assim fizer, você está apagando toda a sujeira que o próprio tempo a gente começa a construir ou constituir. Você está entendendo? Deus não avalia a nossa obra pelo começo, e sim pelo final, de como você vai terminá-la. Sabe, querido, sabe qual é o maior desafio ministerial? É você estar resolvido com você mesmo. Talvez tem pessoas que não gostem de você. Talvez tem pessoas que não gostam de ouvir a tua mensagem, você quando prega, não gostam de você como líder de célula, não gostam de você como crente, seus amigos te criticam porque hoje você se converteu. Sabe, uma coisa que nós devemos estar é resolvido conosco mesmo. Às vezes a mentalidade medíocre te faz achar que a culpa é dos outros. Talvez às vezes nós não somos resolvidos conosco mesmo e queremos culpar outras pessoas, o líder, a igreja, o pastor, mas na verdade a culpa é sua mesmo, sabe? Não tenha medo de fazer, pois quem te chamou vai te capacitar e vai fazer você concluir tudo, finalizar. A maioria das pessoas hoje tem medo, e se eu estiver fazendo algo para Deus que não agrada a Ele? Quando você começar a entrar neste campo minado, você não vai conseguir fazer nada, mas o Senhor conhece o teu coração, mesmo que você não tenha capacidade como outros, sabe? Aprenda o seguinte: o primeiro Adão, que foi Adão, o dia que ele nasceu, foi o dia do descanso.
Em outras palavras, Deus disse assim: olha, eu já construí a terra, já fiz tudo, já preparei tudo, eu fiz você nascer só para você descansar. Imagine você que você vai entrar numa multinacional, uma empresa gigantesca, que vai ganhar muito, talvez que você nunca ganhou, que vai ter todo tipo de regalia que você nunca imaginou. E quando você entrar, o cara vai dizer assim: olha, eu te contratei, mas a partir de hoje você tem 30 dias de férias. Fala, como assim? Eu fui contratado já para receber as férias primeiro. Esse é o descanso de Deus. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus, você precisa descansar. Como que eu descanso? Você precisa entender no teu coração: Senhor, estou aqui, quando o Senhor ordenar eu faço, mas aquilo que eu não souber fazer, ou aquilo que eu me perder, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Isso é descanso, amado. Isso é quando alguém olha para você e você está desesperado no primeiro dia de trabalho, e você diz assim: eu não sei por onde eu começar. Descansa. Alguém chega para você e fala: que nada, rapaz, fique em paz. Daqui a pouco você pega tudo e vai estar melhor do que esses que já estão aqui há 10 anos. Isso chama-se descansar em Deus. Eu não sei como vai ser o meu amanhã, não sei como que, sabe, eu vou plantar, eu vou colher, eu não sei como que eu vou sobreviver, mas eu vou descansar, porque aquele que cuida de mim não cochila e nem dorme, o guarda de Israel. A primeira vacina, ela precisa ser contra o alívio de pressão em lugares errados. Sabe, querido, que cada nível tem a sua pressão, de 100 e de 1000. Às vezes o diabo ele te mostra o descanso, mas não é o Senhor que está te mostrando um descanso. Deixa eu te dizer uma coisa: sob pressão não é hora de descansar. O diabo quer que nós descansamos no momento da pressão, porque no momento da pressão você entra num descanso que chama-se afrouxa. Você afrouxa, você simplesmente recua, e não é isso que Deus quer. Os grandes homens da Bíblia, os grandes guerreiros, eles alcançaram todas as coisas baseado na pressão. Pastor, eu estou sendo pressionado, sabe, é na empresa, é no meu casamento, é no meu trabalho, é nas minhas finanças, eu não sei o que tem de errado, não tem nada de errado. Deus está pressionando porque Ele está te elevando a um nível maior. Tem coisas que para cozinhar você precisa de uma pressão maior, porque apenas lá na panela com a tampa aberta e a água fervendo não vai cozinhar, não vai ficar tão mole como deveria. Às vezes Deus permite a pressão, porque é na pressão que você simplesmente vai evoluir, é na pressão que você vai descobrir coisas que você nunca imaginou. Sabe, meu amado, não tem vida com Deus sem pressão. Não tem. E o Senhor foi quando me deu essa palavra, me fez lembrar, é sobre pressão que eu vou te elevar a um nível maior. Como que você está, pastor? Descansando no Senhor. Sabe, querido, sabe, não tem vida com Deus sem pressão, porque a pressão produz poder, a pressão produz oração, a pressão produz jejum, a pressão produz fé, porque é na pressão que você vê o agir do Senhor. A pressão é o método de Deus para te fazer crescer e te dar poder. Sabe, amado? Repita comigo: descanso, mais alto, descanso em tempo de pressão gera desistência, sono, coma, fuga, pornografia, isolamento e insubmissão. Quando na pressão eu prefiro cruzar o braço e não fazer nada, o que vai acontecer? Vai gerar essas desistências, sabe? Vai gerar esse sono, essa depressão, esse coma espiritual, esta fuga. E o que nós precisamos fazer agora, não só o pastor está orando, mas você se levantar e dizendo: nós não aceitamos. Amém, amado? Posso contar contigo orando? Sabe, não troque a pressão pelo descanso, amado. O descanso é quando está tudo em bonança, que o Senhor está dizendo: aconteceu tal coisa, então descanse no Senhor, fique em paz. A pressão não, na pressão o Senhor está dizendo: é o momento de você se mover, porque as águas estão fervendo, estão borbulhando, então é momento de você se posicionar, não é momento de você ficar parado. A pressão não é do diabo, a pressão é porque Deus está movendo um novo ciclo.
Sabe, porque quando você foge da pressão, você deixa de receber poder. Imagine se Davi, quando ele olha para Golias, era uma pressão muito grande. Todo o exército de Israel estava de joelho diante do gigante Golias. Davi olha aquela situação, não era porque ele era corajoso, é porque ele entendeu que aquela pressão era o tempo que ele estaria sobrevivendo numa nova época. Sabe quando Davi se moveu? Quando ele ouviu dizer alguém falar assim: olha, o rei prometeu que quem derrubar esse gigante não pagará mais impostos, vai, sabe, ter toda a cortesia do reino, vai ser muito bem beneficiado e ainda vai casar com a filha do rei, ou seja, vai entrar para a família real. Ele falou: estou dentro. Ele não olhou o seu porte físico, ele não olhou as armas que ele tinha ou deixava de ter, ele viu aquela pressão como oportunidade. Quando a pressão chegar na tua vida, veja como oportunidade. Não pense que é Deus que está te castigando, não pense que é Deus que, sabe, olhou para você, viu que você está em pecado e Ele agora está te jogando fora. Não pense que Deus está te lançando fora. Pressão é para te dar poder. Toda vez, amado, que você corre da pressão, você corre do poder, você corre da maturidade. É na pressão, é no sofrimento que a gente amadurece, sim ou não? Toda vez que o ser humano passa por alguma, sabe, alguma pressão, por alguma enfermidade, sabe, ele começa a amadurecer. Ele deixa de ser criança para ser adolescente, ele deixa de ser adolescente para ser adulto, para ser jovem, de jovem a adulto. Mas em algumas áreas da nossa vida nós somos muito inocentes. Deus permite a pressão lá no teu casamento. Sabe para quê, amado? Para você amadurecer. Não é porque Deus quer te castigar. Primeira coisa que o diabo fala: tá vendo? Deus está te castigando. Quantas vezes você não achou que Deus estava te castigando porque você caiu, porque você bateu o carro, porque você ficou enfermo, porque você perdeu seus amigos? A pressão está te levando a algum lugar, e eu quero que você abra os olhos para isso, o lugar que Deus quer que você esteja. Sabe, a pressão de Ana, vergonha e humilhação, mudou a história dela. Lembra da história de Ana, que não podia dar filho? Que Eucana, que era outra mulher do marido dela, que naquela época podia, ficava debochando dela. De tanto ela debochar, o que aconteceu? Ana não suportou aquela pressão e foi aos pés do Senhor. E quando ela chorou e quando ela se humilhou, naquela noite ela ficou grávida. Quando a pressão vier, é hora de dobrar o joelho. Se você está vendo que a pressão está, sabe, que o circo está fechando para o teu lado, não é hora de dizer: Senhor, o Senhor não me ama. É hora de dizer: eu entendi, Senhor, agora eu vou orar, agora eu vou me posicionar, agora eu vou guerrear, porque é contra o alívio de pressão em lugares errados. Às vezes nós queremos, amado, que Deus alivie a pressão, mas você está no lugar errado. Deus não vai aliviar essa pressão, Ele vai fazer com que essa pressão te tire deste lugar e te conduza ao lugar que você deve ficar. Está sendo pressionado? Deus está nesse negócio e Ele te vacina hoje. Amém? A segunda vacina, contra a transferência de responsabilidade. Isso é muito natural, as pessoas transferir responsabilidade. Sabe, todas as pessoas fracassadas têm alguém para culpar. Ela não admite que ela também teve erro, mas ela culpa tão somente o outro. E muitas vezes é verdade, a culpa é do outro mesmo. Mas não é assim que devemos agir. Esse é um vírus comum, amado, em todos. Veja Adão culpando Eva. Adão, quando ele olha para o Senhor, disse assim: também a mulher que o Senhor me deu, como se Deus fosse culpado. Como se Deus tivesse dado Eva, sabe, para que Adão viesse cair. Quando Eva come do fruto, nada acontece, mas quando ele come, gera morte. Às vezes nós queremos transferir culpa. Tem gente que está numa pindaíba danada, não cresce, não tem pessoas do seu lado, sabe, a família foi embora, o seu casamento acabou, o seu emprego foi embora, está no fundo do poço, mas ainda está com a soberba, sabe, com queixo levantado, dizendo: não, mas a culpa não é minha. Também é o país que é culpado, é o governo que é culpado, é as pessoas, é o pastor, é a igreja, é todo mundo, menos ele. Sabe, querido, não transfira a responsabilidade para os seus líderes. É muito natural no começo do ano, as pessoas falam: não, esse ano não, mas o ano que vem, pastor, pode contar comigo que eu estou aí, só me chamar que eu vou. Quando a crise for outra, quem que você vai culpar?
O ano passado não fez por causa da Covid. E este ano? Por causa da vacina? E o ano que vem? Quando transferimos responsabilidade, isso demonstra desprezo. Toda vez que eu transfiro responsabilidade, eu estou dizendo assim que eu estou desprezando, sabe? Transferir responsabilidade alivia às vezes, mas não resolve. Você tira o seu time de campo na hora, mas você sabe dentro de você que a culpa não é só dos outros, você tem uma participação nisso. Aprenda a transformar suas crises em poder. O céu não é um lugar para quem transfere culpa, mas todos nós iremos passar pelo crivo do Senhor. Eu quero ver você lá diante do Senhor, e o Senhor falou assim: olha, o seu galardão vai ser esse, poderia ser maior, mas em algum momento você fez isso, isso e isso. Quero ver qual é o ser humano que vai olhar para a cara dele e falar: mas também a Rosinha só me atrapalhava, ela poderia ter feito, mas ela não deixou eu fazer. Você pode falar isso a pessoas naturais, normais, mas para aquele que tudo sabe, tudo vê, ninguém engana. Terceira vacina, a incapacidade de fazer discípulo. Sabe, amado, uma coisa que você precisa fazer é potencializar a sua transformação. Como assim, pastor? Eu percebi que na minha conversão eu mudei muitas coisas, mas eu não tenho que, sabe, ficar baseado nisso. Eu tenho que continuar potencializando, melhorando a minha transformação, o meu caráter, o meu jeito de agir, de ser, porque todas as vezes que eu potencializo, eu formo pessoas, eu formo discípulos, seja na empresa, seja na igreja, seja na família. Sabe por quê, amado? Porque as pessoas vão olhar para nós o que nós temos de bom. É claro que nós temos muita coisa errada, muita coisa fora do lugar, porque esse é o ser humano. Mas potencializa aquilo que você sabe que você faz, que é bom. Melhore isso, e aquilo que você sabe que você não consegue, tente corrigir. E você vai ver que o reino dos céus irá agradecer. Sabe, libere as pessoas ao seu lado para crescer. Libere as pessoas para avançar. Libere as pessoas para conquistar. Não tenha medo. Não fique pensando: eu não vou ensinar o trabalho que eu tenho, sabe, para o meu funcionário, porque amanhã ele pode ser maior do que eu. Preste atenção. A força do braço dele não vai tirar a bênção que o Senhor já derramou sobre a tua vida. No índice da fila, você é o primeiro. Então não tenha medo. Não tenha medo de ser professor, porque o aluno jamais será igual ao mestre. Sabe, querido, libere isso, sabe, faça discípulo, sabe, a incapacidade de fazer discípulo que as pessoas têm, é que precisa ser curado. Quando nós levantamos alguns líderes para a célula, algumas pessoas me disseram: pastor, você não acha que está muito cedo essa pessoa começar? Não tem a maturidade ainda. E uma vez eu disse para essa pessoa: olhe para o que essa pessoa tem de bom, porque a idade não traz maturidade, tempo de crente não traz maturidade. O que traz maturidade são pessoas que entendeu quem é Cristo e deseja ser igual a Ele. Sabe, querido, libere as pessoas ao seu lado para crescer. As pessoas têm que ser melhor do que você. Eu preciso entender que eu preciso ensinar pessoas, e eu quero que elas sejam melhor do que eu. 80% das pessoas ficam mais infelizes quando terminam de ver lá o status no Instagram. Sabe por quê? Porque ela vê tanta pessoa postando coisa boa, pessoas muito felizes, porque ninguém posta derrota, amado. E às vezes você olha, sabe, você que é mulher, né? Eu acredito que o homem não tem muito disso, pode ser que tenha alguns, mas a mulher de modo geral, na maioria das, somente as moças, elas ficam frustradas porque engordou um pouquinho. Aí olha lá a foto das modelos, sabe, elas são perfeitas, quando não são, elas pagam para ser. E aí as pessoas olham e fecham aquilo e querem, e tem uma briga interna com Deus. Por que elas não conseguem aquilo? Por que elas não conseguem aquele trabalho? Por que elas não conseguem tantas pessoas, sabe, que te seguem no Instagram ou no Facebook, ou seja lá o que for, ficam baseados em coisas tão fúteis? Sabe por quê, amado? Porque elas são incapazes de fazer discípulo. Jesus não tinha beleza alguma.
Isaías disse que nele não havia formosura. Jesus tinha a presença do Pai, e apenas isso, milhões de pessoas como eu e você o seguimos. Às vezes nós queremos nos preocupar, sabe, com status, com beleza, com poder. Às vezes eu vejo, sabe, algumas pessoas vendo alguns status e fico olhando, a pessoa postou o que ela comeu hoje, o que ela ensinou para o filho, ou o filho, sabe, caiu o primeiro dentinho. Amados, amém, tem gente que gosta disso, não estou aqui para criticar, não é isso, mas eu acho que isso é muito pouco, isso é muito vazio para tantas coisas que a gente poderia fazer. É mais fácil você parar o tempo para ouvir uma pregação que não seja do seu pastor ou qualquer outra pessoa, do que ficar vendo coisas que não vai te levar a lugar algum. E essas pessoas estão sendo enganadas, porque na mente delas, indiretamente, elas estão formando discípulos, mas são incapazes de formar pessoas na condição que Deus realmente quer. Deus te deu uma vida para viver, mas Ele te chamou para formar discípulos. O ID de Jesus não é para pastor. O ID de Jesus não é para missionário. O ID de Jesus é para todos, não só pastores, missionário, presbítero, líder, todos. E o ID é ide a todo lugar pregar o evangelho, mas o tema central disso é fazer discípulo, fazer pessoas igual a você. Talvez você pense aí no teu lugar, pastor, mas eu jamais gostaria de uma pessoa igual a mim. Eu não gostaria. Se eu tivesse que te fazer uma pergunta, eu te perguntaria: você andaria com você mesmo? Se a tua resposta é não, é tempo de se vacinar e mudar o foco, porque em tudo um dia prestaremos conta. Talvez você pergunte: pastor, e você? Você andaria com você mesmo? Eu andaria, irmão. Eu sou um cara legal, embora tenha um cara de bravo, mas eu sou muito brincalhão, eu sou muito de bem com a vida. Tem dia que eu estou meio injuriado. Minha filha fala: nossa pai, hoje você está... E quando junta eu e a mãe dela, aí fica uma coisa. Mas quem me conhece sabe que eu perco o amigo, modo de dizer, mas não perco a piada. Eu aprendi, amado, que rir e fazer pessoas rir é a melhor coisa. Sabe um cara que eu admiro, um ser humano que eu admiro, gosto da mensagem dele, gostaria de ser igual a ele, mas não consigo, é o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, Deus deu um dom para ele, que até quem é católico, espírita, independente da religião, ouve as suas mensagens e gostam. Sabe por quê? Porque ele tem aquele jeitão de brincalhão. Não adianta você, sabe, ficar ouvindo uma pessoa mal-humorada, que está brigando, que está dando soco na mesa, está falando de derrota, e só está te apontando e fala que você vai para o inferno o tempo inteiro. Ninguém para ouvir isso. Jesus não era assim. Então, amado, que você possa ser vacinado da incapacidade de fazer discípulo. Seja capaz, peça isso para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós pedimos para o Senhor, Ele tem para nos dar. Amém? Em 3 anos e meio, Jesus formou discípulos que mudaram o mundo. Avalie agora o seu avanço, avaliando o avanço das pessoas que estão caminhando contigo. Você já parou para pensar? Aproveita o começo do ano. Com quem que eu tenho andado? O que essas pessoas têm me acrescentado? É isso. Pastor, mas eu não vou estar julgando? Não, você vai estar julgando o seu caminhar com quem você está andando. Talvez você vai julgar e vai dizer: meu Deus, mas se eu começar a olhar, eu não vou andar com ninguém. Não tem um ditado que diz: antes só do que mal acompanhado? A ciência não diz, a psicologia não diz que nós somos a soma de pelo menos 5 pessoas que você anda? Agora pega 5 pessoas que você mais está junto e coloque todos os defeitos e acertos, não só os defeitos dela, em você. Você fala: não, pastor, tem coisa, olha, é meu amigo, mas ele tem algumas coisas que eu não gosto. Se ele é teu amigo, você tem condição de sentar e conversar: amado, vamos mudar isso? Porque amigo aceita. Agora quem não é amigo vai correr, vai te xingar, vai falar que você é isso, que você é aquilo. Então não são pessoas dignas que nós podemos andar. Jesus andava com os fariseus? Não. Porque os fariseus não queriam mudança de vida.
principalmente aos mais jovens. Às vezes eles olham a pessoa é bacana, mas qual é a minha função? Deus colocou aquele jovem, e eu sou jovem para andar com aquele jovem para quê? Para ele continuar do mesmo jeito que está? Não, para que ele conheça Cristo. Ah, mas eu já falei e ele não quer. Então você falou pouco, então você orou pouco, então você jejuou pouco. Ore mais, jejue mais, fale mais. Ganhe pelo menos pela sua amizade, porque senão você se torna um incapaz de formar pessoas. Quarta vacina, a falta de perseverança. Eu acho muito interessante essa imagem, é bastante conhecida. A pessoa está numa mina de diamante cavando, e em um determinado momento cansou. Assim é a nossa vida, tem dias que você cansa, você tem vontade de desistir, mas ninguém sabe o que está do outro lado da parede, se falta 1 quilômetro ou se falta 10 centímetros. Isso aqui eu gostaria que você refletisse da seguinte forma: esta mina foi Deus que te deu. É a nossa vida cristã. Nós precisamos cavar cada vez mais, para cada dia mais melhorar. Não para você se sentir melhor do que os outros, não para você se sentir salvo, porque independente, você é filho amado, você já foi salvo, mas para que você realmente seja um diamante, uma pedra valiosa diante do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Que toda obra da nossa mão vai ser queimada, aquilo que for feno, palha e madeira vai ser queimado e não vai sobrar. O que vai prevalecer? Aquilo que for pedra preciosa. Então, meu amado, nós estamos a caminho da pedra preciosa. Pastor, mas já tem 50 anos que eu sou crente, 50 anos que eu estou buscando essa pedra. Continue, amado, porque enquanto há vida, há esperança. E de repente você vai encontrar, sabe, uma pepita de ouro. Continue cavando, porque o Senhor te deu uma ferramenta para cavar, para cada mais se aprofundar, cada tempo se aprofundar melhor. Sabe, querido, às vezes nós queremos mascarar a nossa inconstância. Tem gente que é inconstante, ele começa, para, fica 5 dias, depois ele volta. Quando ele volta, ele não tem mais o mesmo pique. Sabe, essa inconstância é o tal Deus me disse. Não, Deus disse que eu tenho que parar. Deus disse que não era momento, que eu tenho que sair desta mina aqui para essa. E ele vai ficar, sabe, igual tatu, fazendo um monte de buraco e não vai chegar em lugar algum. Começa algo na tua vida e vai em frente. Não é tempo de desistir, porque quem desiste são os covardes e os medrosos. Sabe, troque suas meditações do que não pode por aquilo que pode. Eu fico meditando, eu fico sonhando com coisas que eu sei que é pecado, com coisas que eu sei que não pode, que não vai levar a lugar algum. Vá lutar e vai viver algo que realmente pode, que Deus está no negócio, amado. Sabe, é isso que nós devemos fazer. Abandone, sabe, a mentalidade de curto prazo. Tem pessoas que dizem assim, ó, só falta dizer para Deus, eu te dou 1 semana, se o Senhor não fizer eu vou mudar o foco. Deus não tem obrigação de estar fazendo nada para mim e para você. O que Ele fez na cruz. Consequência disso é a nossa salvação. As demais coisas nós corremos atrás. Sabe, querido, é igual a história do homem que ele acabou de se converter e ele quer ser pastor. Ele pode? Claro que pode. Esse não é o sonho dele, é o sonho de Deus. Mas ele tem que correr atrás, sim ou não? Ele tem que estudar, ele tem que fazer seminário. Amado, eu me converti aos 25 anos de idade aproximado. 1 ano depois eu estava pregando numa igreja, a igreja da qual me fez pastor. Nesse 1 ano eu me tornei líder de jovem, me tornei líder na época do diaconato. O meu pastor, na época, tinha uma outra igreja que era em Eldorado, em Vila Paulina. A esposa dele, a pastora Júlia, teve que ir para lá, mas você conhece a história. Os pais ficou doentes, não tinha ninguém para ir. Para não fechar a igreja, que tinha 4, 5 pessoas, me enviou para lá, porque eu estava indo lá com ela, porque ela não dirigia e eu dirigia. E na época só tinha um ônibus aqui chamado Poeirinha. Ele demorava 2 horas para chegar lá. Ele andava de Diadema inteiro até chegar em Eldorado. E aí ele falou, olha, é muito cansativo, que às vezes acaba o culto, e algumas vezes acabava o culto e não tinha ônibus para voltar para cá. E a gente já morava aqui no ABC. E aí começou a minha trajetória, amado. Mas no dia que eu aceitei Jesus, Deus falou no meu coração, eu vou te fazer de um
pai de santo a um pastor de ovelhas. E eu tomei posse daquela palavra. Eu poderia ter colocado na minha mente que isso era coisa da minha cabeça. Não, mas eu desejei, eu quis, e Deus quer isso. Essa é a vontade do Senhor. Talvez eu era todo desengonçado, tímido de tudo, mas o Senhor não está preocupado com os bloqueios que eu e você coloca, sabe? Nós precisamos perseverar, e a perseverança é que faz a diferença. Sabe, querido, com um ano eu comecei a ministrar naquela igreja, porque a pastora teve que ir para Minas, que os pais estavam muito doentes. Quando ela voltou, sabe, era um espaço pequeno, só tinha 5 bancos, já estava cheio de jovem, e assim começou a minha trajetória. Quando ela chegou, ela falou: agora você fique no banco, porque agora eu vou continuar. Deus disse não. Passou um tempo, os pais adoeceram de novo. Lá foi, eu assumi. Foi umas 2, 3 vezes. E nunca quis almejar o lugar dela, não. Pelo contrário, até o momento que eles perceberam que aquela obra eu deveria continuar, porque aonde eu estava, Deus manifestava a glória, e a casa do Senhor enchia. Isso era perseverança. E aí, a perseverança teve que ser maior, porque eu já não tinha mais o carro dela, né, e do pastor, para poder ir para Eldorado. Eu tinha que ir de ônibus. O culto era 6h30 da tarde, 6 horas ou 6h30, não lembro. Eu saía da minha casa logo após o almoço. Eu ficava ali na Dom José esperando 1 hora, 1h20, até 2 horas no ponto de ônibus. E naquela época, amada, a gente tinha que estar de terno, de gravata, um calor infernal, sabe? Mas era assim que tinha que ser. Quando eu chegava lá, meu Deus, chegava parecendo um pinto molhado, de tanto que suava. Eu já levava uma roupa a mais, sabe? Por algum momento, alguma coisa falava no meu ouvido: desiste disso, você não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, às vezes você tem que colocar dinheiro no bolso, porque o que a igreja entrava, sabe, as ofertas que entravam não dava para pagar a minha passagem. Mas o Senhor colocou amor e eu perseverei. A perseverança, amada, é como um músculo. Quanto mais você persevera, mais esse músculo cresce. Nós não podemos desistir, sabe? Essa falta de perseverança, tem pessoas que são muito de momento. Vem a primeira dificuldade, que é parar, que é desistir. Talvez você está cansado em algumas áreas, mas as circunstâncias sempre são mentirosas. A circunstância vem para fazer você parar, e o Senhor quer que você continue. Quinta vacina: a incapacidade de administrar no pouco. Administrar no muito é gostoso e é fácil. Agora, administrar o pouco, que 99% ou 90% em massa recebe, é que é difícil. Sabe, querido, se você não for fiel no pouco, você nunca vai entrar no muito. Às vezes nós falamos: eu não dizimo, eu não oferto, eu não traço, sabe, eu não fiz aliança, o meu voto de leão, eu trago a minha primícia na casa do Senhor, porque eu ganho muito pouco. Se nós temos uma mentalidade que você não tem, e que você sempre precisa de alguém para te dar, é isso que você está traçando na tua vida. Mas se você tem a mentalidade, mesmo que seja pouco, eu vou alcançar, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou administrar, Deus te coloca em lugares altos. Se alguém falar assim: olha, vamos começar um negócio, e você fala: como que eu vou começar um negócio? Só tenho R$1.000, sabe? Eu não tenho nada, eu só tenho R$1.000. Qual é a sua fidelidade de ser fiel no pouco? Todo negócio, amado, quando ele começa com pouco. Vocês conhecem a história da Cleusa, dona Cleusa, dona da Sodier? A Sodier é uma empresa que faz bolo, doces e bolos. Ela veio do interior para São Paulo para trabalhar, com uma criança de 8 anos. E ela aceitou um desafio junto com a patroa de começar um negócio. Era só para começar, depois ela continuou. E ela começou a fazer bolo na casa dela. O desafio era, a pessoa ia começar e ela estava fazendo as montagens desse bolo. Ela nunca tinha feito um bolo na vida. E hoje, amado, é a empresa que mais cresce. São 30 milhões o faturamento por mês. São mais de 300 Sodier no Brasil. Sabe o que é isso? É a pessoa que começou a errar. Ela fez alguns bolos, talvez um ficou solado, o outro não cresceu ou ficou meio torto, mas ela não desistiu.
Ela pegou a parte que estava boa, a parte que possivelmente estava bonita, e vendeu aquilo, e começou de porta em porta. Sabe o que é isso? É você ter a capacidade de administrar as coisas poucas. É muito fácil alguém depositar R$1 milhão na sua conta e falar: abre um negócio para você começar com muito dinheiro. É mais fácil. Mas nós não podemos admitir essa incapacidade que o diabo diz que você não consegue, que você não pode. Porque alguém chega para você e diz que nada, para com isso. Fulano de tal começou e não deu em nada. O problema é do fulano de tal, você é uma nova pessoa. Você é uma nova vida, você é uma pessoa totalmente diferente. Sabe? Como você administra seus poucos recursos? A prosperidade, amado, ela está atrelada ao seu nível de semear. Se você semeia, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. O judeu, ele tem muito disso. A primeira coisa que ele tira é o dízimo, a oferta e a primícia. O judeu, ele ganha 100, mas ele aprendeu a viver com 30% do que ele ganha. Porque 50% ele entrega, 20% ele poupa e 30% ele sobrevive. E é o povo mais rico da terra. Nós brasileiros precisamos sair do Brasil para trabalhar 18 horas no Japão para conseguir comprar uma casa aqui. Mas se você trabalhasse 10 horas todo dia, guardando dinheiro, sem gastar, sabe como a gente faz? Você também compraria. Mas esta é a pressão que às vezes nós sofremos. E aí nós temos a incapacidade de administrar no pouco. Pastor, mas se eu começar a guardar de 10 em 10, de 100 em 100, eu vou demorar tanto tempo para conseguir alcançar o que eu quero. Tudo tem um começo. E quando você é fiel ao Senhor, Ele vai fazer multiplicar. Penúltima vacina, a indisposição de atualizações. Nós precisamos entender que Deus nos deu um ministério, amém? E esse ministério, ele precisa ser aprimorado. Eu fico imaginando, quando eu comecei, nunca passaria na minha mente eu estar pregando de camiseta polo, de tênis, como eu já preguei, até de bermuda. Jamais, porque o meu foco na época, a unção e o poder era o terno, era a gravata. Isso que eu já era moderno naquela época. Mas assim, amado, nós precisamos evoluir conforme as coisas evoluem. Imagina que eu teria luzes piscando. Imagina, amado, que nós teríamos uma igreja que 70% dela é preta. Isso antigamente era uma coisa absurda, porque a cor estava ligada à salvação. Igreja, não sei se você lembra, de 30 anos atrás, era azul e branca. Azul era a nuvem e branca era a luz. Quando nós começamos na Turquia, era azul e branca. Quem lembra? Feia que dói. Deus me livre. Mas foi modernizando. É por isso que nós não podemos apontar nada. Porque Deus não está preso às coisas materiais dessa terra. Sabe, é por isso que você precisa atualizar a tua célula, atualizar a sua vida. 2% das pessoas criam e 98% seguem. 98% copiam. Então esteja, sabe, dentro desses 2%, crie alguma coisa, mude alguma coisa. Você está na tua célula, você fala assim: ah, Deus, o que eu posso mudar aqui? Me dá uma novidade. Às vezes nós queremos copiar de outro lugar, é válido, mas você pode pedir, Deus vai te dar estratégia, dependendo do povo que você tem. Ah, eu gostaria, pastor, de abrir uma célula, mas eu não sei nem por onde começar, eu nem sei se eu tenho esse chamado, eu nem sei se é a vontade de Deus. Primeiro, que o chamado nasceu junto contigo no dia que você aceitou Jesus. Ele te chamou para ganhar almas. Segundo, você vai ter a capacidade porque Ele vai te capacitar. A única coisa que você precisa fazer é se renovar, é se atualizar. Sabe, amado, métodos e modelos precisam ser aprimorados. E a última vacina, a sétima, visão de galinha. Pensa numa galinha feia que eu arrumei para colocar ali. Como assim, pastor? Eu preciso ser vacinado dessa visão de galinha? Sim, Deus quer te dar visão de águia. Visão de galinha, você só fica ciscando aquilo que está próximo do seu pé.
Sabe, fica brigando por uma minhoca. E fica 10 galinhas correndo, uma toma, a outra sai correndo, depois vai lá, pega da boca. Em vez de correr, sabe, por uma coisa melhor. A águia, ela escolhe a 3.000 metros, a 3 quilômetros de altura, ela vê um camundongo. Ela diz, eu vou buscá-lo. Ela escolhe o que vai comer. Deus te deu visão de águia. Deus te deu uma visão, sabe, não curta. Sabe, visão curta, se você quer voar, você não consegue. Deus te deu uma visão de água, de águia. Ele não quer que você fique nadando com pato. Às vezes as pessoas que você anda são pessoas que têm visão de galinha, que são patos que que fica feliz porque está naquele punhado de água, e ficam ali, e não sai dali, a vida dele é aquilo ali. É tanto que os pés dele já é uma nadadeira por causa disso, porque ele jamais vai voar, e os patos que voam, escolhem as águas que eles vão pousar. Se você não consegue olhar além do próximo mês, amado, você nunca vai chegar a outro nível no próximo ano. Se eu não consigo enxergar que o mês que vem, qual é o meu projeto para o mês que vem, daqui um ano, então piorou. Eu não tenho visão nem para daqui uma semana. Sabe, nós precisamos ser focados naquilo que você quer. Sabe, o Senhor quer te vacinar nesta noite das coisas que Ele realmente quer. Sabe, querido, Ele quer te vacinar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer resolver a tua vida. Então qual é a primeira vacina? Contra o alívio de pressão em lugares errados. Se você está sendo pressionado, não seja contra. Entenda que essa pressão é algo que vai mudar a sua vida. A segunda vacina, contra a transferência de responsabilidade. Para de colocar a culpa nos outros pelo seu fracasso. Você precisou fracassar para que você entenda, porque se Deus permitisse que você ficasse daquele jeito, você seria um fracassado eternamente. Mas Ele te mostrou que você fracassou, Ele te mostrou que você está errado. O que eu vou fazer? Vou trocar de campo, vou mudar de time, vou mudar de foco. Não fique revoltado porque deu errado, gente. Quantos milionários hoje que começou, sabe, algumas situações, e eles ficaram frustrados, deu errado, perdeu o investimento. É legal a gente ouvir uma história como o de Elon Musk, que ele comprou uma ação de uma empresa que não era muito conhecida, mas ele teve a sorte de logo no ano seguinte ela explodir na bolsa de valores. E depois ele então compra a própria Tesla, que é a empresa que fez dele tão conhecido. É ótimo uma situação como essa, sabe? Como a história de Silvio Santos e outros, mas qual é a sua história? Sabe, a terceira vacina fala da incapacidade de fazer discípulo. Não seja incapaz. Deus precisa olhar para você e falar, esse é meu filho amado. Porque ele está onde ele passa, pessoas se convertem. Pessoas pelo menos têm interesse de saber quem é Jesus. Pessoas pelo menos aprendem um louvor. Tem gente que fala, meu Deus, lá vai meu filho, que eu paguei um alto preço na cruz, está indo ele, saindo da igreja e de novo para o funk. O que ele quer da vida? Ele saiu desse abismo e ele vai voltar para o abismo. Deus quer mudar a sua história. A quarta vacina é falta de perseverança. Não desista porque você não alcançou hoje, porque você não alcançou amanhã. Está muito perto a sua vitória. Muito perto, querido. A quinta vacina é a incapacidade de administrar no pouco. Saiba que Deus te dá um pouco. O Senhor então faz uma parábola e Jesus fala do talento. Ele deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 3 talentos para outro. Sabe quem não fez nada? Aquele que recebeu 1 talento. Ele achou muito pouco. O que eu vou fazer com isso? Ele achou melhor enterrar. Sabe, querido? Se ele só multiplicasse, ele seria abençoado por isso. A sexta vacina, indisposição de atualizações. Tem pessoas que tem a síndrome de Gabriela. O que é síndrome de Gabriela, pastor? Síndrome de Gabriela é aquela pessoa que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Sabe, ela não quer mudança, ela só quer aquilo. É claro que tem coisas que funcionam, e aquilo que funciona nós devemos aprimorar, e não jogar fora. Sabe, atualizar não é pegar tudo que você aprendeu, toda a sua experiência, jogar fora e se aventurar com uma coisa nova. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você atualiza, melhora, evolua. Ah, mas eu vou estar copiando de alguém que seja. O importante é que você cresça. E sétima vacina
é que você não seja com visão de galinha, mas tenha uma visão de águia. Que você possa alcançar o melhor de Deus nessa terra. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.